Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou professor de Química lá do CAGE, o curso Alberto Santos Dumont, e hoje estou aqui para mais uma aula do Preparadão para o Enem. Hoje a aula vai ser sobre Química Ambiental e eu já dei uma série de outras aulas, recomendo muito que vocês vejam, até mesmo para ter uma noção melhor de alguns conceitos que eu vou abordar nessa aula aqui. Bom, então, como eu já disse, a aula hoje vai ser sobre Química Ambiental. E o principal fenômeno estudado, existem vários, mas você já pode até ter pensado aí, é o efeito estufa ou aquecimento global. Efeito estufa barra aquecimento global. Bom, o que é isso? Provavelmente você deve falar muitas vezes sobre esse fenômeno, mas o que ele é de fato? Bom, como o próprio nome já diz, aquecimento global, né? Ele é o aumento da temperatura média do planeta Terra. Bom, você vai falar assim, mas na minha cidade ano passado fez um frio que nunca fez antes. Pô, beleza, mas o aquecimento global, um dos efeitos dele é sim a instabilidade climática do planeta, então por causa disso, pode sim fazer mais frio em certos lugares, mas na média, o planeta Terra como um todo aumenta sua temperatura média. Ou seja, se pegar a temperatura do Chile, do México, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ásia, da África, da Oceania, fazer uma média dessas temperaturas ao longo de um ano inteiro, a média esperada pelo aquecimento global é ser maior, certo? Bom, mas o aquecimento global ele é basicamente um agravamento do efeito estufa. Como assim um agravamento? O que é o efeito estufa? Então, você imagina que a Terra é um planeta, né? Na verdade ela é um planeta dessa forma, uma forma redonda aqui. A gente tem a camada da atmosfera em torno dela. E bem longe você tem o Sol, certo? Que emite radiação solar, planeta Terra. Né, raios de luz, que vai incidir sobre a Terra e pode acontecer duas coisas com esses raios. A primeira é ser absorvida pelo planeta, então o raio vai ser absorvido aqui pela superfície, ou o raio pode vir e ser refletido, certo? Imagine então, agora que a gente não tem atmosfera nenhuma. Como assim atmosfera nenhuma? Como se fosse Marte. Marte não tem uma atmosfera. O raio ele poderia ser absorvido pela superfície, mas bom, a superfície da Terra tem muita água, né? A água ela costuma refletir a luz, certo? Então, uma boa parte ia bater aqui, ia ser refletida. Então, só desenhar aqui as setas, como se fosse o caminho dos raios. Certo? Então, ó, esse raio aqui veio e foi absorvido do meio. Esses dois aqui extremos foram refletidos. O que acontece então no fim? Os raios absorvidos farão com que a temperatura do planeta aumente, certo? Ganhou energia, como se deixasse um livro de capa preta, sei lá, no Sol. Ele vai absorver muita energia, vai esquentar. E os raios refletidos não vão aumentar a temperatura média do planeta Terra, certo? Até aí tudo bem? Bom, agora se você colocar uma camada aqui, em volta da Terra, de atmosfera, alguns gases têm a propriedade de absorver energia solar, absorver raios solares. Então, esse raio que estava indo para fora, não mais vai para fora. Vai parar na atmosfera. Só que como a atmosfera está em contato com o planeta de modo geral, o próprio planeta vai esquentar. Ou seja, o efeito estufa, o que é? Seria meio que o aprisionamento, como se fosse uma estufa mesmo de plantas. Aprisionamento do calor emitido pelo Sol, em forma de radiação, no próprio planeta. Beleza? O efeito estufa é o aprisionamento do calor emitido pelo Sol em forma de radiação no próprio planeta Terra. Esse efeito é causado pelos gases estufa. A gente vai ver mais pra frente quais gases são esses. Certo? Um nome bem fácil de associar ao próprio efeito. Show de bola? Tá, então uma vez que esses raios ficam presos, todos os raios agora vão ser presos? Não, ainda uma boa parte vai refletir,
Se todos os raios ficassem presos, a gente não conseguiria ver a Terra do espaço. Que é você enxergar alguma coisa, é você ver a luz sendo refletida. Se nenhum raio é mais refletido, a Terra seria só um ponto preto. Então não é isso que acontece. A atmosfera sim retém os raios, mas não todos ainda, mas uma boa parte. Só que o que acontece então? Se você tem cada vez mais e mais gases estufa, esse efeito vai aumentar. Vai acontecer então agravamento desse efeito, gerando então o aquecimento global. Beleza. Então, só que quais gases são esses? Os principais são CO2, então gases estufa, certo? CO2, CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, CH4, CF6, que a gente viu na última aula, de modo geral, né? Clorofluorcarbonetos. Esses daqui são os principais, certo? Só que você pode pensar assim, poxa, a gente tem bastante gases já na atmosfera, né? Por que só esses que causam efeito estufa? Bom, antes disso, eu gostaria que você lembrasse qual que é a molécula desses gases aqui, como que ela é feita, e do ar em geral. Bom, o ar em geral é basicamente composto por N2 e O2. Show? Então, N2... Tá, vou apagar esse desenho aqui, mais pra frente a gente vai ver nos slides um esquema bem mais bem desenhado. O N2, ele é assim, ó. Um nitrogênio. O nitrogênio tem quantos elétrons? 5 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Um outro nitrogênio, que tem quantos elétrons? 5 na última camada. Ele quer completar 8, então vai precisar de fazer uma tripla ligação aqui. Tá, uma coisa importante de se perceber, só tem 2 átomos nessa molécula, e uma ligação tripla. A molécula, então, de O2 vai ser como? Essa daqui é mais conhecida, vai ser isso daqui. Show? O oxigênio tem normalmente 6 elétrons, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai compartilhar mais 2 aqui, né? Então, esse daqui vai ficar com 8 no total. Esse daqui também tinha 6 no começo, vai ficar com 8 agora. Show! O que você pode ver dessas duas moléculas aqui? Elas só têm 2 átomos e uma ligação que não é simples. Tá, algo muito importante então de se perceber é que quanto maior a molécula, mais átomos, mais complexa ela vai ser. Como assim? Eu vou desenhar agora a molécula de CO2. CO2 é algo desse tipo aqui, ó. Show? Molécula de CO é algo desse tipo aqui. Molécula de CH4. CH4 vai ser assim. C. Uma ligação aqui saindo do quadro. Uma outra ligação saindo do quadro, em barra cheia. Uma ligação indo lá para trás do quadro, aqui embaixo. E uma última ligação no mesmo plano do quadro aqui. CH4 vai ser assim. E CF6? Existem vários CF6, vários clorofluorcarbonetos, mas o que eu vou usar aqui nessa aula vai ser o difluoro, dicloro, metano. Vai ser assim. Tá. Então perceba aqui agora que você tem mais átomos, certo? Moléculas mais complexas. Bom, uma molécula, como é que ela absorve a energia? Isso é muito importante, isso é muito legal para você entender por que esses caras aqui são diferentes desses caras aqui e por que eles causam efeito estufa e esses daqui causam efeito estufa e esses daqui não. Bom, esses caras aqui, eles têm uma complexidade maior, ou seja, eles conseguem ter mais liberdade de movimento. Como assim liberdade de movimento? Pô, molécula vai sair andando por aí? Não, calma aí. Uma molécula, normalmente, essas duas aqui, elas podem vibrar, ou seja, elas vão ficar chacoalhando aqui, ou vão ficar girando, certo? Em torno dela mesma. Um giro assim, uma rotação assim. Então imagina que isso daqui é a molécula, né? Em cada ponto tem 2 átomos, ou ela vai ficar vibrando, ou ela vai ficar girando, certo? Como é que ela faz para ganhar esse movimento? Lembrando antes que calor é energia de movimento, certo? Vibração ou rotação. Como é que ela faz para ganhar esse calor? Absorvendo luz, que estava no desenho anterior. Ou seja, voltando um pouco, a molécula está lá, paradinha, seguindo a vida dela, absorveu luz, vai ganhar movimento. Ganhou movimento, vai esquentar. Show? Energia térmica, energia do movimento das moléculas.
Show? Beleza. Você percebe aqui que esses dois tipos de moléculas só tem dois tipos de movimento, né, principais. Vibração ou rotação. Só que vamos para a molécula de metano aqui. Cara, você tem bem mais movimentos aqui. Você tem vibração, rotação, só que você tem vários eixos de rotação. Como assim? Ó, imagina que o hidrogênio está aqui e eu vou desenhar o resto da molécula para cá. Ó. C, H, H, H. Ela pode girar agora em torno desse cara aqui, ou seja, esse conjunto aqui vai começar a rotacionar em torno desse eixo. Só que aqui você tem vários eixos. Você tem esse eixo aqui que ela também pode girar, esse eixo aqui que ela pode girar, certo? Mesma coisa que esse daqui, vários eixos também. Pode girar em torno desse eixo aqui. E aqui, o movimento também é mais complexo. Na molécula de CO, nem tanto. Porém, aqui pode acontecer também algo desse tipo aqui. Os oxigênios ficarem oscilando. Como assim oscilando? Uma hora estão assim, outra hora eles estão um pouquinho mais para cima. Então ele fica meio que uma gangorra assim, né? E uma outra hora eles estão um pouquinho mais para baixo. Vibrando dessa forma aqui. Certo? Além do próprio movimento de giro da molécula. Ou seja, o que você percebeu aqui? Essas moléculas aqui conseguem se movimentar de formas muito diferentes dessas daqui, que conseguem se movimentar de poucas maneiras. Ou seja, essas daqui têm mais liberdade de movimento e essas daqui menos liberdade de movimento, ou grau de movimentos. O que isso implica? Lembra que movimento é absorver luz? Se esses daqui conseguem ter poucos movimentos disponíveis, ou seja, só vibrar e girar, eles conseguem absorver pouco comprimentos de onda. Que comprimentos de onda? Poucas cores, digamos assim. Digamos, sei lá, ele só consegue absorver vermelho e roxo. Então, não consegue absorver mais nada além disso, porque para cada movimento você tem um tipo de rotação diferente. E aqui, você tem mais tipos de rotação, mais comprimentos de onda, então, né, um pouquinho da física, dando mais grau de liberdade de movimento, consegue absorver mais radiação, mais luz, mais cores. Então, voltando, essas moléculas aqui que compõem o ar conseguem absorver poucos comprimentos de onda. Absorvem poucos comprimentos de onda. Só voltando um pouquinho na física, né? O que é um comprimento de onda? A luz, ela é uma onda. Calma. A luz, ela seria uma onda. Comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra. É isso que dá a característica da cor dela. Só que existem ondas que a gente não consegue enxergar, né? Como, por exemplo, ultravioleta. Então, a gente fala, cor ultravioleta. Não é bem assim, né? É o comprimento de onda, né? Pela letra lambda, do ultravioleta. Beleza. Ou seja, consegue absorver diferentes ondas de luz, né? Diferentes radiações eletromagnéticas, radiações solares. Esses caras aqui absorvem poucos comprimentos de onda, ou seja, uma variabilidade menor de ondas que o Sol emite. Esses daqui conseguem absorver mais comprimentos de onda. Ou seja, deu para pegar a ideia? Esses caras aqui conseguem girar de poucas maneiras diferentes, então absorvem poucos comprimentos de onda. Para cada movimento tem um comprimento de onda, né, uma distância aqui associada. Ou seja, o Sol emite vários comprimentos de onda, né? Roxo, vermelho, roxo, laranja, né? Ultravioleta, que a gente não consegue enxergar. Cada um deles com um comprimento de onda diferente, né? Aqui o espaçamento da onda é muito maior do que aqui, e aqui é maior que aqui. Show! Essas moléculas aqui conseguem absorver poucos tipos desses caras. Essas daqui, mais tipos desses caras. Por conta disso, esses daqui absorvem mais radiação, conseguem reter mais o calor. Show? Deu para pegar a ideia?
Então, essas moléculas aqui são os gases estufa, que formam o efeito estufa, conseguem prender mais energia e conseguem, então, agravar o aquecimento global. Essas moléculas aqui são emitidas naturalmente já, como assim? Você respirando emite CO2, querendo ou não. Num pasto, por exemplo, a matéria que está sendo degradada lá, então, sei lá, o esterco ou a própria vaca, ela emite CH4. Né? CO também de queimas incompletas, então está tendo um incêndio florestal espontâneo. Vai emitir CO e CO2 também. O que acontece é que o ser humano consegue agravar esse efeito, consegue emitir mais gases estufas, como por exemplo nas indústrias, nos carros, grandes rebanhos de gado que emitem muito CH4. Então, o efeito humano disso não é criar o efeito estufa. O ser humano não criou o efeito estufa porque já é algo que existe naturalmente. O ser humano simplesmente agravou esse efeito. Inclusive, o efeito estufa é algo bom. Lembra que eu dei o exemplo de Marte, que não tem atmosfera? A temperatura de Marte é muito baixa para que haja vida em abundância. Então, uma temperatura ideal aqui da Terra, que é feita pelo efeito estufa, consegue ser melhor para a vida, certo? Então, o efeito estufa não é algo negativo. A presença dele é algo, na verdade, positivo. O agravamento dele, que é o aquecimento global, esse sim é algo negativo. Porém, você pode pensar assim, poxa, será que isso só surgiu, o aquecimento global só surgiu por causa do ser humano? Na verdade, não. Uma era geológica é a era do gelo. O que fez a gente sair da era do gelo foi o aquecimento global. Ou seja, ao longo dos anos, ocorreu sim o agravamento do efeito estufa de forma natural. Só que isso demorava vários e vários anos. O que o ser humano fez, o que o ser humano está fazendo, é acelerar esse processo através da emissão dos gases. Deu para entender? Ou seja, efeito estufa é algo ruim? Não. O agravamento dele acelerado pelo ser humano, sim, pode ser ruim para a vida. Nunca houve antes aquecimento global? Também não. Houve sim na era do gelo, né, para a transição da era do gelo para a nossa era atualmente, um grande aquecimento global. Mas isso foi um processo lento. O que está acontecendo é o agravamento, o aceleramento desse processo através de ações humanas. Show de bola? Então, tem que anotar isso. Aceleração do processo por meio de ações humanas, como as que eu citei anteriormente. Humanas. Show de bola? Então, é basicamente isso sobre efeito estufa. Você tem aqui as principais moléculas que têm maior liberdade de movimento, absorvem mais comprimentos de onda, conseguem reter mais energia do que essas daqui. Essas moléculas podem sim ser emitidas naturalmente, mas hoje em dia elas são emitidas muito por conta de ações humanas. Por conta disso, o efeito estufa é agravado ou acelerado, causando um aquecimento global muito mais rápido do que o esperado. Certo? Então, é basicamente isso sobre aquecimento global. Vou apagar o quadro agora, espero que você copie. Moléculas aqui, outras moléculas ali. É importante ver as aulas passadas também para entender como é construída a fórmula dessas moléculas. Agora vou apagar para o próximo efeito que a gente vai ver. Tá, agora eu vou para os slides um pouco para a gente ver algumas imagens mais explicativas e mais bem desenhadas que eu consegui fazer aqui sobre os efeitos da química ambiental. Bom, então um grande resumo de efeito estufa é isso. Você tem aí a Terra, você tem aí a atmosfera, os gases que retém são os que eu coloquei ali, né? O Sol não é tão pequeno assim, não fica tão perto da Terra, né, obviamente, mas você tem reflexão solar, você tem absorção, e a atmosfera ela consegue absorver mais ainda os raios solares através daqueles gases ali que eu falei, CO2, CO, metano, né, CH4 e CFCs, e por isso, quando esses gases são emitidos massivamente pelo ser humano, você tem então um efeito estufa acelerado ou agravado, causando aquecimento global. Tá, essa próxima imagem, já está escrito, mas nas aulas passadas, na aula sobre funções inorgânicas, eu falei sobre a função ácido e a função óxido, como elas se conversam
e causa o que está acontecendo aí na imagem da tela, que é a corrosão de uma estátua lá na Alemanha, né? A Alemanha que é um país que se industrializou muito ao longo do século XX. Então, ao longo de 60 anos, você teve uma grande corrosão. E o que isso tem a ver, então, com química ambiental? Bom, agora eu vou para o quadro para explicar como que acontece esse fenômeno, beleza? Bom, então o próximo fenômeno é a chuva ácida. Beleza. A chuva ácida, então, se remete à chuva, né? Cai gotas do céu. E ácido de ter pH menor que 7, né? Lembra lá? pH menor que 7. É um pH ácido. Show! Como que isso ocorre, então? Como que a chuva do nada fica ácida? Bom, lembra que na combustão você queima combustíveis fósseis, como gasolina? Na queima dos combustíveis fósseis, você tem a emissão de alguns gases, como CO2, né? Qualquer combustível vai emitir esse cara, independentemente de ser fóssil ou não. SO2, show? E você pode ter outros também, NO2. E óxido, então, no geral, são óxido de carbono, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. E tem vários deles, né? Você tem CO2, você tem SO3, você tem SO apenas. Você tem também CO apenas. Você tem também NO apenas. Tá, o que esses caras então vão fazer? Tipo, eles sozinhos não formam chuva ácida. Mas por um processo de reação com a água, ou seja, mais H2O. Que água é essa? Água da atmosfera, água das nuvens, água da chuva. Quando você adiciona H2O, você vai converter esses caras aqui, que são óxidos de ametais, em ácidos. Por isso que esses óxidos aqui, como a gente viu nas aulas anteriores, são óxidos ácidos. Então você vai ter esse cara aqui, é a exceção, esse cara aqui não vai formar, mas os demais vão formar no geral o quê? H2SO3, o enxofre, esse cara aqui forma esse cara aqui. Não, perdão. Esse cara aqui forma esse cara aqui. Esse cara aqui forma esse cara aqui. Esse daqui vai formar, tudo isso foi comentado na aula sobre óxidos ácidos, mas esse cara aqui vai formar esse cara aqui. O dióxido de carbono vai formar o gás carbônico, H2CO3. E esses caras aqui vão formar ácidos nítricos, H, nitroso e nítrico, né? Show de bola, então? Então, sobre isso, a gente vê que esse cara aqui é moderado, certo? Esse cara aqui é fraco. Esses caras aqui são moderados também. Mas, no geral, o que acontece? Isso, ao longo de vários e vários anos, vai corroendo certos minerais, como, por exemplo, aquele caso lá, né? Que é um mineral muito provavelmente calcárico. Então, esses caras aqui vão corroer o calcário das rochas. E também prejudica o solo nas plantações, né? Quando você tem uma grande concentração de chuva ácida, o solo das plantações vai ficar ácido, né? pH menor que 7. E por isso que muitas vezes a gente precisa fazer o que chama de calagem, né? Que é colocar cal, lembrando esse cara aqui, CaO, no solo. Por quê? Esse CaO é um óxido também, mas agora um óxido básico. Ou seja, perceba que legal, né? O ser humano produz óxidos ácidos através da combustão. Para corrigir isso, também usa um óxido, que é um óxido básico agora, né? Ácido com básico vai se neutralizar. Esse cara aqui, reagindo com a água do solo, vai produzir CaO2, hidróxido de cálcio, que é uma substância básica, que vai reagir com esses caras aqui, neutralizando eles. Beleza? Então, sobre chuva ácida não tem muito segredo, é basicamente isso mesmo. Lembrando que combustíveis fósseis vão emitir compostos de enxofre com oxigênio e nitrogênio com oxigênio. Esses caras aqui, então, são emitidos por combustíveis fósseis, principalmente, e também na indústria, em certas indústrias, por isso que a industrialização causa muita chuva ácida. Cidades muito industrializadas têm uma chuva com pH muito baixo. Esses caras aqui, então, produzidos por indústrias
e queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o querosene, vão então formar esses caras aqui, beleza? Porém, qualquer combustível vai gerar, a queima de qualquer combustível vai gerar CO2, dióxido de carbono e CO. Ou seja, esses caras aqui, até mesmo os combustíveis não fósseis, combustíveis renováveis, vão gerar esses caras que podem sim, então, gerar esse cara aqui. Show de bola? Bom, então, sobre chuva ácida é basicamente isso. Lembrando que ela é agravada pela queima de combustíveis fósseis. E então, quais são os principais efeitos dela? Corrosão de várias estruturas, certo? Não é só estátuas, vários prédios e monumentos podem ser corroídos por essa chuva ácida. E também as plantações e floresta em geral, né? A qualidade da água, então, dos rios, né? Já que a água vem de nascentes, que por sua vez são alimentadas por chuva. Então, as águas de rios e lençóis freáticos também vão ter um pH menor que 7 e tem, então, que ter em algum momento intervenção humana para adicionar coisas que vão deixar a água mais neutra, vão neutralizar os ácidos, certo? Então, até mesmo, bom, não tem como ser lá na nuvem e jogar cal na nuvem, mas então a gente joga cal no solo, a gente faz tratamentos de água para neutralizar a acidez dela, para mitigar os efeitos da chuva ácida. Certo? Então, sobre chuva ácida, é basicamente isso mesmo. Vou apagar o quadro agora, então, para a gente ir para o próximo tópico da aula, próximo efeito. Bom, antes, só vou voltar para os slides, então, para vocês terem um tempo aí de ler esse texto aí que está sobre a chuva ácida. Né? Efeito de chuva ácida, após 60 anos de exposição de uma estátua de arenito, né? Não era de mármore, como eu havia falado, sobre o portal de um castelo numa cidade da Alemanha lá, fotografado em 1908 e 1968, né? Uma diferença de 60 anos, então. Tá. Essa próxima reação tem a ver com qual fenômeno você acha? São raios ultravioletas batendo numa molécula de ozônio e separando ela em outras moléculas. O que tem a ver esse cara, então? Bom, vamos voltar então para o quadro para a gente ver qual que é o próximo efeito, que vai ser buraco na camada de ozônio, né? Na camada, que não é a mesma coisa que o aquecimento global. Na camada de ozônio. Como ele é causado e de onde que ele vem? Bom, volte um pouco na aula aí para ver qual que é a reação que está lá. A reação é basicamente essa daqui. Você tem raios ultravioletas incidindo numa molécula bem específica, que é o ozônio, O3, que tem essa configuração aqui, ó. Certo? E vai separar essa molécula em um oxigênio livre mais O2. Bom, veja de novo que esse oxigênio livre pode se juntar em algum momento com uma outra molécula de O2 e formar ozônio de novo. Mas então o que eu quero enfatizar aqui? Esse raio aqui é um raio ultravioleta. O comprimento de onda dele é menor do que o comprimento de onda do violeta, certo? E ele é emitido pelo Sol e é nocivo para a nossa pele, causando câncer de pele. Por isso que a gente tem filtro solar para mitigar os efeitos desse cara aqui. Mas a camada de ozônio é meio então como se fosse um filtro solar da Terra. Como assim? O raio ele é absorvido por essa molécula, lembra lá a correlação? Só que esse raio tem tanta energia, inclusive que é por isso que ele consegue danificar a nossa pele, porque ele é um raio que carrega muita energia consigo, então ele consegue quebrar ligações. Se ele quebra ligações do nosso DNA, ele ia formar mutações genéticas que poderiam formar até mesmo câncer. Mas a molécula de oxigênio, ela também que protegeu o planeta Terra disso, né? Vai acontecer o que com ela, então?
ela vai absorver esse raio não vai mais para a superfície da Terra, vai parar na camada de ozônio e vai se dividir. Por que eu desenhei essa ligação aqui pontilhada? Esse daqui é o mesmo efeito que a gente estudou lá na aula de Química Orgânica, que é efeito de ressonância. Na verdade, você tem apenas um par eletrônico que fica caminhando entre aqui e aqui, beleza? E a molécula de oxigênio não tem isso, porque esse par eletrônico fica fixo, né? Então, no fim, é como se fosse só desenhar, então, como que seria a molécula de O2. Você tem o oxigênio com um total de 6 elétrons. Outro oxigênio, total de 6 elétrons. Eles vão fazer uma ligação aqui para completar 8 cada um. Então, esse daqui vai ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Show? Lembrando que esses elétrons que estão do outro lado da ligação são compartilhados, então também fazem parte, então, agora dessa molécula, desse átomo aqui. Beleza, os dois já estão completos, só que tem que ter um terceiro cara. O que vai acontecer? Uma ligação covalente não, dativa ou coordenada. Esse cara aqui sozinho vai enviar esse par aqui eletrônico, enviar aqui, formando o quê? Uma ligação dupla agora? Não vai ser mais uma ligação dupla. Porque uma ligação dupla, esse cara aqui também teria que participar. Só que esse cara aqui não participa mais agora. Os elétrons são apenas desse cara aqui. Então, sai a dupla daqui e vem a dupla para cá. O que você pode perceber agora? Pode contar aí. Todos os átomos têm 8 oxigênios, tem 8 elétrons. Lembrando que esse elétron aqui também conta para esse, e vice-versa, né? Esse daqui também conta para esse. Na sua última camada. Pô, ficou bonitinha agora a molécula. Só que esse cara que está aqui, mais uma vez um problema da química muito interessante. Esse cara aqui é como se tivesse 2 elétrons fazendo essa ligação. Essa ligação vai ser mais forte. Imagina que você puxe alguém com uma corda só. Agora você tem 2 cordas para puxar a mesma pessoa. Você consegue puxar de uma maneira muito mais forte com 2 cordas, certo? Então a pessoa vai se aproximar mais de você. Então essa ligação aqui era para ser até aqui menor. Só que não é isso que você verifica. A ligação tem o mesmo tamanho. O que explica isso então? A ressonância. Que é o quê? Esse par eletrônico aqui, ele fica transitando, né, caminhando entre esse oxigênio aqui e esse daqui. Então a gente coloca pontilhado para indicar que esses 2 elétrons que estavam aqui antes, eles podem ficar aqui uma hora ou aqui em outra hora, certo? Então por isso que essa molécula fica bonitinha. Beleza, fechando esse parêntese, voltando então para a reação que causa o buraco na camada de ozônio, né? Então, esse raio V vai dividir o ozônio, que posteriormente vai jogar um oxigênio e uma molécula de O2, que pode se recombinar depois, beleza? Até então, nenhum problema. Isso é um fenômeno natural que acontece e a camada de ozônio consegue se recuperar basicamente pelo oxigênio se juntar de novo ao O2, certo? Então, é um fenômeno natural, de novo, fenômeno natural que sempre ocorre, porém, graças à ação humana, novamente, você vai ter um agravamento disso, gerando um buraco, né? A camada de ozônio, ela fica em torno da Terra, só que em alguns pontos específicos, mais especificamente na Antártica, foi visto que tem pouco ozônio lá, tipo, quase nada. Então, os raios ultravioletas atravessam diretamente a camada, chegando à superfície da Terra e causando vários problemas. Tá, de onde que surge esse buraco, então? É porque o Sol, do nada, começou a emitir muito raio V? Não é bem assim. O que acontece é que certos gases, como CFCs, né, que, novamente, dizendo, são liberados por sprays de desodorantes, sprays em geral, e também em gases de refrigeradores, né, geladeiras, ar-condicionado. Tinha até certo tempo, foi abolido, gases CFCs. Cloro, flúor, carbono. Ou seja, tem esses 3 elementos. O principal deles, então, que eu desenhei há poucos minutos atrás, é esse cara aqui. 2 Fs e 2 Cls. O que acontece? Esse cara aqui, quando ele é liberado e vai lá para a camada de ozônio, ele também consegue absorver radiação ultravioleta. Você fala assim, caramba, então, na verdade ele não é um vilão não, pô, ele é um herói, pô, tá salvando nós igual o ozônio estava fazendo lá, né? Absorveu o raio ultravioleta, acabou, o raio não vai mais bater na Terra, acabou o problema, morreu aí, não existe buraco mais, invenção,
Não, calma aí, pô. Não é bem assim, não. Ao absorver, também quebra uma ligação aqui com cloro, formando dois radicais. Esse radical aqui, o que é um radical? É uma molécula quebrada, beleza? E o radical cloro aqui. Esse radical cloro, por que a gente coloca um elétron aqui? Que lembra que ele estava sendo compartilhado aqui? Agora ele vai vir para cá, esse elétron. Show? Esse radical cloro pode reagir com a molécula de ozônio, O3. Formando o quê? Formando O2 mais Cl, com uma ligação aqui com oxigênio. Pô, até aí problema nenhum, aparentemente, né? Antes você também tinha uma quebra de molécula, você também tinha outros produtos lá que eram meio que irrelevantes. Só que o problema maior é que essa molécula aqui é muito instável. Ou seja, ela vai se quebrar novamente, gerando esse cara aqui. E esse cloro vai logo reagir com outra molécula de ozônio, quebrando ela de novo, em O mais O2. No fim, você também tem esse mesmo cloro aqui. Ou seja, esse cloro aqui, esse radical, ele vai passando de molécula em ozônio, quebrando essas moléculas, uma por uma, muito rapidamente. Mais rápido do que esses caras aqui, e mais rápido do que elas conseguem se juntar de novo. Ou seja, é como se uma molécula de CFC se quebrasse com raio ultravioleta, só que vai quebrando várias moléculas de ozônio que vê pelo caminho, esse cloro. Ou seja, a camada de ozônio vai perdendo o ozônio. Esse cara aqui consegue absorver o raio ultravioleta uma vez só. Só que ele quebra tantas que isso prejudica muito a camada de ozônio, né? Então imagina que você tinha várias moléculas de ozônio aqui, né? Vamos lá. Ozônio aqui, outra molécula de ozônio aqui, outra molécula de ozônio aqui. E do nada vem um gás CFC aqui então, CFC, que vai liberar um cloro. Esse cloro, o que ele vai fazer? Vai chegar nessa molécula, quebrar ela e fazer uma ligação aqui, né? Só que essa ligação aqui dura pouco tempo, logo vai quebrar de novo. Então vai chegar nessa molécula, vai fazer o que então? Quebrar ela aqui em oxigênio. Né? Lembrando que o raio ultravioleta que fez liberar esse cara aqui. Mas tá bom, vamos lá, continuando. Oxigênio aqui, e ele ainda está livre. Então ele vai vir para a próxima molécula, vai quebrar ela aqui, liberando oxigênio, né, atômico e oxigênio gasoso, né? Gás e oxigênio, O2, e um oxigênio atômico. Depois vai vir para essa molécula aqui, quebrando ela de novo, quebrando mais uma molécula, na verdade. Ou seja, esse cara aqui faz meio que toca o terror lá na camada de ozônio. Ah, mas ele absorveu um raio ultravioleta. Beleza. Mas várias aqui não vão absorver outros raios ultravioleta. Ou seja, o saldo geral é negativo pra caramba, pô. Esse cara aqui absorveu? Absorveu. Só que ele vai desmanchar várias outras moléculas, vai formar um buraco e é isso, pô. O buraco vai estar lá, não vai conseguir mais absorver nada. No fim, então é um vilão na história, né? Ele que é o responsável pelo buraco na camada de ozônio. Ou seja, espero que vocês tenham entendido. CFC vai ser quebrado, vai desmanchar vários ozônios, então o efeito da camada de ozônio, que é de proteger a Terra, vai ser prejudicado, formando um buraco na camada de ozônio que forma vários problemas, né? Como disse um deles, é câncer de pele, né? Então, é basicamente esse esquema. Lembrando que o raio ultravioleta veio, quebrou ela, esse radical aqui, cloro, vai reagir com o ozônio, vai quebrar, vai ser liberado no final, vai vir para outra molécula de ozônio, vai quebrar, né? Vai ser liberado no final, vir para outra molécula de ozônio, quebrar ela, outra molécula de ozônio, quebrar ela, quebrar várias assim em cadeia, prejudicando o efeito protetor da camada de ozônio. Show de bola? Então agora eu vou apagar o que está escrito aqui, para a gente prosseguir novamente para uma imagem mais bem desenhada e mais bem explicativa do que o quadro aqui. Pra vocês terem uma ideia mais visual do fenômeno que acontece. Bora então para os slides. Bom, olha a legenda então. A molécula rachurada é o carbono, que fica ali no meio. Esse raio ultravioleta, né, HV, está relacionado com a energia dele, show? Ele vai então, a energia dele vai quebrar essa ligação, liberando um cloro, o átomozinho cinza, que vai quebrar várias e várias moléculas de ozônio,
que vai prejudicar o efeito protetor, então, do ozônio no planeta Terra, certo? A camada de ozônio, ela está lá longe na atmosfera, nas últimas camadas da atmosfera, e ela protege a Terra, mas se você tiver muita liberação de CFC, que felizmente foi proibido, mas com a liberação do CFC você tem um rompimento, um quebramento dessas moléculas, formando um buraco na camada de ozônio, certo? Bom, próximo tópico então é um tópico não tão ruim assim, na verdade é muito bom, que é sobre o biocombustível, né? Biofuel aí. Mas em português seria biocombustível. Então eu vou para o quadro para explicar como que é a ideia do biocombustível. Bom, você tem três principais tipos de biocombustível. Você tem o bioetanol, que o Brasil é um grande produtor dele, devido às nossas plantações de cana-de-açúcar. Então ele vem principalmente da cana-de-açúcar e milho. Mas, um outro nome dele é bioálcool. Você tem também a bioquerosene, que também vem de vegetais. E por fim, você tem, o principal deles vai ser o biogás, um dos principais. O biodiesel também, então, segue também a mesma pegada. Tirando o biogás, então vamos deixar ele aqui quadriculado. Qual que é a ideia dele? Qual que é a ideia dos demais combustíveis? É a ideia que está no slide. Então vamos voltar para o slide então, para a gente ver qual que é a ideia do slide. Perceba que aqui você tem uma plantação. Plantação de quê? Aí parece ser milho, né? Mas pode ser cana-de-açúcar, pode ser qualquer tipo de grão, sei lá, arroz, cevada, trigo, que vai ser processado e vai gerar, então, processado aqui, e em certas refinarias vai gerar, por meio da fermentação, bioetanol. Fermentação vai gerar bioetanol. Mas existem outros processos que formam outros tipos de combustível, como biodiesel e bioquerosene. Depois vai para o posto de gasolina, vai ser queimado pelo carrinho e o que acontece daí? Parece que do mesmo jeito vai liberar CO2, vai liberar CO, vai aumentar o efeito estufa, parece que é ruim do mesmo jeito, né? Na verdade não. Essa plantação, para ela crescer, ela absorve CO2. Lembra lá na biologia que você tem o processo de fotossíntese feito pelas plantas? As plantas no processo de fotossíntese absorvem carbono. Então, antes dela virar um combustível, ela absorveu muito carbono da atmosfera. Então, no fim, a mesma quantidade de carbono que ela absorveu é a quantidade que vai emitir pelo combustível dela. Ou seja, o balanço final é zero, completamente zero. Vou tentar explicar isso agora no quadro, certo? Como que o balanço consegue ser zero daí? Bom, você tem uma reação. Eu vou balancear essas reações aqui, mas não completamente, fica como exercício vocês balancear elas. Você tem CO2 mais H2O. Essa reação aqui vai ser de fotossíntese, então. Mais H2O, gerando o quê? Aqui vai ser glicose, né? Só que poderia ser qualquer outro composto que os vegetais produzem. 6 vezes. C6H12O6. O que tem de legal e interessante aqui? É o seguinte, o CO2, você vai precisar de 6 átomos dele, por isso que eu vou balancear só parcialmente, né? Para gerar esse cara aqui. Tá, mas e daí? O que muda na molécula? Bom, note que você precisa de 6 moléculas de CO2 para gerar uma molécula desse cara aqui, certo? Agora vamos supor que você vai pegar essa molécula aqui e vai queimar ela, né? Ou seja, aqui seria a fotossíntese. Que ocorre onde? Nas plantações.
Beleza? O que você vai ter? Então, agora queima, que ocorre em carros, por exemplo, né? Automóveis de modo geral. Automóveis. A queima, você vai pegar esse cara aqui, C6H12O6, vai reagir com oxigênio. Ah, aqui libera oxigênio também, né? Esqueci disso. Fotossíntese libera oxigênio. Tá, então vai reagir com oxigênio. Liberando agora que você tem 6 carbonos, vai liberar então 6 CO2, mais água, né? Que não é importante aqui pra gente. Perceba que, cara, é literalmente o caminho inverso. Você consumiu 6 moléculas de CO2 para gerar uma molécula dessa. E quando você quer uma molécula dessa, você tem no final 6 moléculas de CO2. Ou seja, antes do combustível ser queimado, para gerar você roubou carbono da atmosfera, roubou 6 gases carbônicos da atmosfera. Ah, mas vai liberar depois. Beleza, mas você já tinha roubado antes. O balanço final vai ser o quê? Vai ser 0, pô. Você não liberou gás carbônico extra na atmosfera. Então, qual que é a vantagem desses caras aqui, tirando o biogás, em relação aos combustíveis fósseis? Combustível fóssil é um carbono que não estava na atmosfera antes. Ele estava lá na profundeza do oceano. E do nada você está liberando ele. Esse cara aqui, quando você queima, vai liberar carbono? Vai. Mas você já roubou ele antes. O combustível fóssil, você não rouba nenhum carbono para produzir ele. Diferentemente do bioetanol. Então a vantagem desses 3 caras aqui, tirando o biogás, roubam a mesma quantidade de CO2 que emitem. Qual a consequência disso? Saldo nulo de emissão, ou seja, emitiu nada de CO2, né? Porque você tirou antes e devolveu depois, tirou nada. Qual a consequência disso, então? Não vai agravar quem? O primeiro efeito que a gente viu. O efeito estufa. Então é basicamente isso, um grande resumo sobre esses 3 caras aqui. Por que eu separei esse cara aqui? Então agora eu vou apagar isso daqui, beleza? Então copia aí, para falar sobre o biogás. O biogás, a principal fonte dele é de matéria orgânica decomposta sem a presença de oxigênio. Que a gente chama de anaerobicamente, certo? Anaerobicamente. Show de bola. Então, qual que é a fórmula dele, né, primeiramente? É o CH4, o metano. Show! Então, imagine qual que é uma grande fonte de matéria orgânica. O lixo produzido pelo ser humano, né? E por outros animais. Né? Que no caso não seria lixo, né? Seria o esterco produzido por outros animais e o lixo produzido pelo ser humano. Se você pegar esse lixo e deixar num lixão, por exemplo, no lixão lá embaixo, soterrado, vai ter muito pouco oxigênio. Ou seja, vai liberar esse cara aqui, vai liberar o metano, que vai para a atmosfera e vai causar o efeito estufa. Show? Só que você pode pegar esse cara aqui e queimar ele. Como assim queimar ele? CH4 mais O2, gerando CO2 mais H2O. Só balanceando aqui então, você vai ter 2 moléculas de H2O e no total 2 moléculas de oxigênio. Você tem 4
4 oxigênios, show. Um carbono aqui, 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui. Através dessa fórmula, então, você vai, muito provavelmente, se feito da maneira correta, reduzir o problema do metano. Mas você pode pensar assim, pô, eu troquei 6 por meia dúzia, não? Troquei o metano por CO2, que também é um gás estufa. Só que lembra lá atrás que o metano, ele é muito mais complexo, ele tem 5 átomos, esse daqui só tem 3. Ou seja, ele consegue absorver muito mais energia solar do que esse cara aqui. Ou seja, esse daqui é cerca de 100 vezes pior do que esse cara aqui. Ou seja, beleza, vai liberar o CO2, mas você vai ter o CO2 sendo muito menos pior do que esse cara aqui. Show de bola? Então, o biogás, ele vai vir, então, da matéria orgânica. Qual a matéria orgânica? Lixo humano e fezes de animais, né? Animais. E vai resolver esse grande problema aqui, que é tirar o CH4 da atmosfera e, na verdade, trocar ele por CO2, que é menos pior. Show de bola? Então, esse cara aqui é o mais diferente, então, dos biocombustíveis, mas ele ainda assim tem um grande papel, que é trocar esse cara aqui por esse cara aqui, que é menos pior. Show de bola? A lógica dele é diferente dessa lógica aqui. Essa lógica é roubar antes e liberar depois, saldo zero. Esse cara aqui é trocar algo ruim por algo menos pior. Show? Então, vamos agora para o slide para ver um exemplo de uma usina de biogás. Você tem essa usina aqui, que dentro dela você tem a produção de biogás através de lixo humano ou fezes de animais, certo? E que vai ser posteriormente queimado, gerando energia, ou seja, você consegue gerar algo bom para nós, né, energia elétrica, e também CO2, que vai ser menos pior. Ou seja, você pegou algo muito ruim, que é o CH4, transformou em algo útil para a gente, energia elétrica, e algo menos pior, sim, para o meio ambiente, que é o CO2. Show? Bom, então, eu gostaria de voltar aqui para o quadro e fazer algumas principais reações que é bom a gente gravar sobre cada uma dos efeitos. Primeira reação, então, voltando lá, primeiro efeito, é do gás estufa. Não tem nenhuma reação dos gases estufas, não tem nenhuma reação, mas só para lembrar quem são eles, gases estufa, vai ser então os principais CO, CO2, CH4 e clorofluorcarbonetos, CFCs. Show! Então agora, o próximo, chuva ácida. Qual a principal reação dela? Você tem certos gases na atmosfera liberados por combustíveis fósseis, vou colocar em roxo aqui então os gases liberados por combustíveis fósseis, que vão reagir com a água e vai formar ácidos, certo? SO3 mais H2O, formar um ácido. Algo muito legal de lembrar é que esse ácido aqui, opa, tá errado, H2SO4. Esse ácido aqui, e aqui H2SO3. Esse daqui é mais fraco do que esse. Vocês falam assim, então, se eu liberar esse cara aqui não vai ser tão ruim. Na verdade, não. Esse cara aqui, se reagir com o oxigênio da atmosfera, oxigênio, vai virar esse cara aqui, beleza? Note que a diferença desses dois caras é só a adição de oxigênio. Tá, o CO2, que não vai ser um combustível fóssil, pode também reagir com a água, lembra? Formando gás carbônico. H2. Esse daqui é o ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido carbônico. Isso também tem os ácidos do nitrogênio. Show de bola? Esses caras aqui, então, combustíveis fósseis. Esse cara aqui, qualquer tipo de combustível. Show. Chuva ácida, então, próximo. Efeito
camada de ozônio, né? Buraco na camada de ozônio. Ozônio é O3, que protege a Terra dos raios ultravioletas. Qual a principal reação deles? Primeira é o raio ultravioleta vindo, atingindo uma molécula de O3 e dividindo ela. Isso daqui acontece naturalmente, só que o que acontece de ruim é isso daqui, ó. Isso daqui vindo num gás CFC, que vai liberar um cloro livre, que vai destruir várias, né, não ao mesmo tempo, mas vai de uma em uma, destruindo várias moléculas de O3, gerando O mais O2. Ou seja, vai impedir que elas protejam a Terra de outros raios ultravioletas. Show de bola? Chuva ácida, buraco na camada de ozônio. Você tem também o biogás, então. Biogás vai ser a reação CH4. Aqui está aqui em cima, né? Então, só repetir ela. Isso daqui, o CO2 é menos pior do que CH4. E os demais biocombustíveis, você pode lembrar que nas plantações, biocombustível, você pode lembrar que nas plantações você tem isso daqui, né? CO2, 6CO2 mais H2O. Isso daqui vai ser uma molécula orgânica, né? Poderia ser um combustível aqui, mais O2. E o processo inverso, que no fim vai se cancelar, então. Lembre-se disso. Isso daqui na plantação, então. Plantação. E aqui, então, na queima. Né, nos carros. Na queima, então, esse processo inverso, C6H12. O6 mais O2. Gerando, então, o mesmo gás carbônico de antes, né, um processo que se anula, mais H2O. Então são basicamente esses caras aqui. Gostaria então de finalizar com vocês com duas questões bem simplesinhas, muito fáceis, indo de volta para os slides agora. Primeira questão, ela fala de uma floresta, uma região, na verdade, ele não fala explicitamente floresta, uma região 1, na verdade é uma floresta assim, uma região 1 e uma região 2. A região 1, você pode ver o que? Ela tem uma frequência de geadas baixa, você tem uma temperatura máxima no verão moderada. O que é importante pra gente, você pode ler tudo aí com calma, recomendo, então que você tire um minutinho e veja tudo com calma. Mas o que é importante vai ser a concentração de SO2. Em um é alta e o outro é baixa. A principal diferença entre as duas é essa. Bom, lembra que o SO2 pode gerar chuva ácida? Então, indo diretamente para a pergunta, com base nos dados da tabela, qual fenômeno pode causar maior grau de degradação? Lembra que a chuva ácida degrada as coisas, o solo, degrada as plantas, degrada as rochas, as estátuas, os prédios, edifícios. Com base nos dados da tabela, qual fenômeno pode causar maior grau de degradação nas florestas da região 1 em comparação àquelas da região 2? Então, vai ser justamente o fenômeno da chuva ácida. Show de bola? Bom, a próxima questão é bem legal. Você tem aí uma charge, então tira aí um minutinho, pausa aí para ler a charge. E indo direto então para o que ele pede. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Eu falei no comecinho da aula sobre os gados que liberam metano. Mas como que eles liberam metano? Isso é algo interessante. O boi em si, ele não consegue digerir a celulose. Lembra que a celulose está nas plantas? Ele não consegue digerir, assim como a gente não consegue digerir. Então, como é que ele vive comendo só capim? Dentro dele existem micro-organismos, protozoários, bactérias, que digerem isso para ele e dão um pouco da energia para ele. Isso é algo muito legal. É uma simbiose que a gente chama na biologia entre um boi e um micro-organismo. Então, o boi, né, de modo geral, ele não digere a celulose, assim como a gente, mas existem micro-organismos dentro dele que fazem essa
pré-digestão para ele. É algo muito legal. Bom, com esse bate-papo aqui, essa conversa fiada que eu falei, imagino que você já deve ter lido as alternativas e visto que é o metano durante o processo de digestão, que vai emitir pela flatulência, pelo peido assim dos bois. Show de bola, pessoal? Então, basicamente, foi essa aula sobre química ambiental. São várias reações. Recomendo que você reveja a aula, se possível, e tente absorver o máximo sobre todas elas e faça muitas questões. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.